também aqui no Falando Nisso, tá bom? Hoje com você até as 2 horas da tarde. É lógico que a gente adora a sua participação. Pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Tem também o assunto aqui do estúdio. A gente vai falar sobre envelhecimento da pele e como você pode fazer um gerenciamento, digamos assim, para você envelhecer bem, tá bom? Também tem previsão do tempo e outras notícias ao vivo. A gente vai ver agora. O Falando Nisso está no ar. No estúdio, a nossa conversa é com a doutora Regiane Carvalho sobre estética e rejuvenescimento. Tem as notícias direto da Band Vale FM e os destaques da internet. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril. O Falando Nisso começou. E é lógico, a gente começa a nossa semana sempre com uma mensagem para você. A oportunidade para fazer o certo sempre está a seu alcance, gente, mesmo que ela não seja a melhor coisa para você. Mas o correto sempre leva a consciência tranquila. É aquela coisa, né? Deitar a cabeça no travesseiro e saber que você fez a coisa certa, a coisa correta. Não tem coisa melhor na vida, né? Do que você ter a liberdade de deitar a cabeça e não ter a consciência pesada. Então é a melhor escolha que a gente faz, com certeza. E nesse início de semana a gente fala também sobre os nossos prêmios aqui no Falando Nisso. E sabe que tem para você participar uma escova elétrica muito bacana, que é um presente da Ortovip. Essa escova elétrica, gente, é completa para você, viu? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o passo a passo para você participar dos nossos sorteios e também mostrar os nossos prêmios aqui ao vivo na tela daqui a pouquinho. Além disso, além da escova elétrica, que é presente da Ortovip, tem também um kit da Polipet para você presentear o seu animalzinho de estimação. Será que já está espelhando aí para vocês que estão vendo Falando Nisso? Agora sim, a gente mostra a escova elétrica presente da Ortovip. Gente, essa escova é da Oraljet, completa para você cuidar da sua saúde bucal, tá bom? E aqui a gente mostra agora, ao vivo para você, outro prêmio, que é um presente da Polipet. E aí, para você participar desse sorteio, é muito fácil. Primeiro tem que entrar no nosso Instagram, seguir o passo a passo. O dia do sorteio já está programado para o dia 2 de maio. Lembrando que é o seguinte: o prêmio da Polipet precisa ser retirado aqui, tá bom? Em São José dos Campos, na TV Band Vale, em São José dos Campos. E aí, o prêmio da Ortovip, que é a escova elétrica que a gente mostrou agora, você precisa ir direto à clínica em São José dos Campos, que fica na Avenida Rio Branco, tá bom? Olha, a pergunta da enquete hoje tá bem legal e a gente quer saber o seguinte: você pode colocar hashtag sim, hashtag não, para essa pergunta aí. Olha, você sabe quais os fatores que podem acelerar o envelhecimento da pele? Pode votar, hashtag sim, hashtag não. Já no próximo bloco, a gente mostra como que tá esse resultado, tá? Pelo WhatsApp 99716 7989. A prevenção, gente, é a melhor alternativa, né? Para quem deseja ter mais saúde. E na estética, funciona do mesmo jeitinho, da mesma maneira. Envelhecer, a gente vai mesmo. Não tem como, não tem escapatória. Mas também é possível minimizar os efeitos do tempo na nossa pele, no nosso pescoço, nas mãos também. Então a gente vai falar sobre isso. A nossa convidada de hoje é a biomédica, a doutora Regiane Carvalho. Doutora, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês e falar desse assunto, que é uma questão para muitas pessoas, o processo de envelhecimento. Hoje tem se falado muito disso, dos cuidados que podemos ter para nos prevenir e envelhecer bem. Porque envelhecer, como você disse, nós todos iremos envelhecer, mas podemos hoje envelhecer com uma qualidade de vida e uma qualidade de pele também, por que não acompanhar isso? É verdade. E hoje, gente, tem tanta tecnologia, tantas coisas novas, né, que a medicina traz, que os pesquisadores trazem, tanto em produtos quanto em aparelhos, né? Muita gente, por exemplo, só percebe esses efeitos do tempo quando já perdeu bastante volume no rosto, porque
vai passando o tempo, parece que o rosto vai murchando, parece que vai diminuindo o volume aqui da bochecha, de algumas partes do nosso corpo, né? Qual que é a importância, doutora, de cuidar da firmeza da pele e também de outros sinais que vão aparecendo? Sim, esse processo de envelhecimento, ele acontece em várias camadas da pele. Então, nós falamos sempre do uso do protetor solar, que ele é muito importante durante o processo de envelhecimento, não só quando vai para a praia, mas diariamente mesmo, no dia a dia. Por quê? Nossa pele é o que recobre a nossa face, mas por baixo dela também acontece vários processos de envelhecimento. Nós perdemos coxis de gordura, que são as gorduras que dão sustentação à face, então ela começa a derreter e vai caindo junto com essa pele. O nosso músculo, ele fica mais frouxo, perde um pouco da firmeza do músculo, ele fica mais flácido junto com a flacidez do tecido, então acontece esse derretimento, que muita gente se queixa que o rosto vai derretendo. Ai, doutora, meu rosto está caindo, o que eu posso fazer? Tem também a reabsorção óssea, então nós temos um pouco de uma reabsorção óssea. Então essa estrutura da nossa pele, que está abaixo da nossa pele, ela vai modificando. Se a gente não trata, não cuida da pele para ela se manter firme, o rosto vai caindo também. Então começa a aparecer o bigode chinês, a marionete, as estruturas da pele, elas vão se mudando. Então começa a aparecer também as olheiras, que é uma grande queixa de muitas pessoas, devido a toda essa mudança na estrutura da face. Por isso é tão importante a gente, quem puder, tiver interesse, não estiver feliz com o que está vendo, cuidar disso para que mais lá na frente não precise utilizar de tantos recursos para recolocar tudo no lugar, porque o processo de envelhecimento é um processo de mudança. Então hoje a gente já consegue minimizar esses efeitos do envelhecimento. Ótimo. É lógico que sempre há tempo de cuidar, né, gente, da nossa pele, da nossa saúde, mas quanto antes, hoje a gente está falando sobre isso, né, sobre prevenção, melhor não é verdade? Então eu já vou deixar agora para vocês o Instagram da doutora Regiane Carvalho. Na tela, por favor, DRA Regiane Carvalho, tá aqui o Instagram, tem um canal de comunicação com ela, você pode mandar mensagem, também dá para mandar pelo nosso WhatsApp por enquanto, tá? Mas fica essa dica para você, eu já aproveito para mostrar um caso, doutora, que a gente está falando sobre gerenciar o envelhecimento, eu achei fantástico o caso dessa sua paciente, olha gente, 41 anos, sem botox, tá? Agora, essa mesma paciente está com 49 anos. Olha a diferença da pele dela. Também sem botox. Mas o que fez isso? É exatamente os procedimentos que ela fez ao longo desse período que a deixaram assim, né, doutora? Sim, isso é muito importante. Eu até coloquei aí que nos dois casos ela está sem o botox. Ela já realizou a toxina botulínica, né, o famoso botox, mas nesse momento ela estava sem. Então, por isso eu tirei as fotografias para mostrar qual é a diferença. Se ela não tivesse tratado, se ela não tivesse começado a se tratar aos 41 anos, todos esses sinais, esses vincos, essas rugas que aparecem na testa, no rosto dela, eles iriam ficar muito mais evidentes, mais profundos. E foi justamente esse processo de gerenciamento nesses últimos 8 anos, e ela não é uma pessoa que faz muitos procedimentos estéticos, vocês podem observar que ela não mudou radicalmente. Nós só gerenciamos esse processo de envelhecimento com cuidados diários que ela tem em casa e alguns procedimentos estéticos para suavizar essas linhas de expressão. É legal para fazer na tela de novo, por favor, produção, a foto do antes e o atual, né? Sim, que está agora a paciente da doutora, até para ela já ir comentando e a gente vai vendo realmente a diferença. Então, se ela não tivesse, por exemplo, começado a reduzir essa força muscular que provoca essas rugas, hoje as rugas estariam muito mais profundas, uns vincos muito mais profundos, teriam mais flacidez de pele. Então, todo esse cuidado que ela teve nesses últimos anos é o que levou hoje, aos 49 anos, ela está com a pele muito melhor que ela tinha aos 41. Então, esse é o verdadeiro agora ela tem 41, né? Isso, se a gente não sabe disso, você fala assim, a segunda foto é com 41 anos e normalmente aos 49 as pessoas já têm mais rugas, mais quedas faciais e no caso dela é justamente ao contrário.
o processo de envelhecimento, então aos 41 anos, e aí vai depender de cada pessoa, vai passar por esse processo de uma forma, tem pessoas que vão chegar aos 40 realmente sem linha de expressão, mas ela, no caso dela, geneticamente, ela já tinha uma predisposição a ter essas rugas. Então, aos 41 anos, ela já tinha uma grande formação. E vocês podem reparar que mesmo em repouso, já estava vincado, já estava muito evidente. Então, o que iria acontecer se ela não tivesse começado a se cuidar? Iria ficar cada vez mais profundo esses sinais. Então, hoje a gente consegue gerenciar esse envelhecimento e deixar assim de uma forma muito natural, sem grandes mudanças. Certo. No próximo bloco, então, a gente pode falar em quais procedimentos são ideais para realmente gerenciar o envelhecimento, fazer essa prevenção do envelhecimento e ficar com essa pele, com esse rosto que a paciente, tá bom, da doutora Regiane ficou, realmente eu fiquei assim, achei incrível. Lembrando que você também pode participar com a gente, colocando a hashtag falando nisso, pode mandar qualquer pergunta, dúvida, tá bom, para a doutora Regiane sobre o envelhecimento da pele. E aí, olha, no final do bloco a gente sorteia, no final do programa, a gente sorteia um par de convites para você curtir um cinema no fim de semana, tá bom? Então, aproveite, no final do programa a gente faz o sorteio. 99716-7989, tá aí o telefone, o nosso WhatsApp para você participar. Agora a gente vai falar, lógico que desde manhã a Band Vale está falando sobre a morte do Papa Francisco e a gente vai ao vivo agora conversar com o Lucas. O Lucas está no santuário, né, na Basílica Nacional de Aparecida, que é referência para os católicos em peregrinação, em missas e tudo mais. Lucas vai conversar e vai, na verdade, falar para a gente, né? Como a Basílica de Aparecida recebeu a notícia, Lucas, da morte do Papa. Boa tarde. Oi, Águida. Muito boa tarde para você também. Uma excelente tarde para quem nos acompanha aqui no Falando Nisso Band. Com muita tristeza, viu, Águida? Desde as primeiras horas da manhã, os primeiros fiéis que chegavam aqui ao Santuário Nacional de Aparecida já foram recebendo essa notícia do falecimento, da passagem de Papa Francisco. Hoje, na principal missa das 9 horas da manhã, que foi presidida pelo arcebispo Dom Orlando Brandes, ele disse que o Papa inicia agora, Águida, a sua peregrinação rumo ao céu. Ele citou, né, a humildade de Francisco, que sempre pedia orações aos fiéis, inclusive durante a visita dele aqui ao Brasil em 2013, ele fez esse pedido também aos brasileiros. Dom Orlando Brandes relembrou sobre o amor de Papa Francisco por Nossa Senhora Aparecida. O arcebispo descreveu o Papa Francisco como um Papa pé no chão e com um amor muito grande a Nossa Senhora. Foi durante o pontificado de Francisco, inclusive, que Irmã Dulce foi canonizada, a santa brasileira foi canonizada. Com isso, Dom Orlando disse que o Papa sempre esteve muito perto dos brasileiros. Inclusive, durante a visita dele em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, ele brincava, né? Ele foi questionado por alguns brasileiros sobre ser um Papa argentino e ele disse que o Papa era argentino, mas que Deus era brasileiro. Então o Papa Francisco tinha essa relação muito grande, muito importante também com o povo católico aqui no Brasil. Ele era conhecido por ser devoto de Nossa Senhora Aparecida, tanto que anos antes de ser Papa, ele ainda era bispo de Buenos Aires. Durante o ano de 2007, ele fez a primeira visita dele aqui ao Santuário Nacional de Aparecida. Todas as missas que aconteceram até agora, a última missa aconteceu agora ao meio-dia, terminou agora há pouco aqui na Basílica, todas elas tiveram aí as homenagens e a intenção voltada à memória de Papa Francisco, ele que vai deixar uma lacuna muito grande, uma saudade muito grande, justamente por ser o primeiro Papa latino-americano e por ter essa relação direta também com o nosso país, esse amor, essa proximidade muito grande com o nosso país também. Os fiéis, durante toda a manhã, prestaram as suas homenagens, a sua devoção. A gente conversou durante a manhã com alguns deles também, que falaram dessa importância do Papa Francisco para a fé católica. A gente segue por aqui acompanhando, Águida. Quero convidar os nossos telespectadores a ficarem ligados aí na TV Band Vale durante todo o dia de hoje, uma cobertura especial sobre a morte do Papa Francisco. A gente segue por aqui acompanhando e a qualquer momento a gente volta a se falar também. Volto com você no estúdio. Obrigada, Lucas Rodrigues, falando ao vivo da Basílica de Aparecida. A qualquer momento, então, a gente volta com novas informações sobre a morte do Papa Francisco.
Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o envelhecimento da pele. Você pode deixar a sua pergunta, a sua participação. Tem a previsão do tempo e outras notícias. Até já já. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper, sua família merece o melhor. Cartões Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Acelera, com preços ainda mais baixos é no Açaí. Não perca! Eu sou a Gil de Taubaté e já ganhei. Eu sou o Jonas de Taubaté, eu já ganhei. Eu sou Mara de São José dos Campos e eu já ganhei. Eu sou o Roberto de Silveiras e já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. Vale Cap é regional, hein? No mesmo endereço, um mundo de novas possibilidades. É a expansão do Sesc Taubaté. A partir de 26 de abril, na Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264. Confira a programação em sescsp.org.br/Taubaté. Entra em cena um novo Sesc Taubaté. Olá pessoal, tudo bem? As notícias do comércio e o melhor do empreendedorismo de nossa região você vê no Sincovat Negócios. Todos os domingos às 8h30 da manhã aqui na TV Band Vale. Espero vocês! De volta ao vivo com você agora 1h18. A gente mostra a Basílica de Aparecida nesse dia tão especial, de muita comoção, né, para os católicos. Hoje foi anunciado a morte do Papa Francisco e a qualquer momento Lucas Rodrigues está na Basílica. A gente volta com informações sobre esse dia realmente comovente para os católicos. Agora 25 graus na Basílica de Aparecida, gente. Hoje, dia 21 de abril, a nossa homenagem também vai para quem transforma o país com as próprias mãos, o metalúrgico. Por trás de cada peça, de cada máquina, de cada avanço da indústria, existe uma história de dedicação, de esforço e também de superação. Na reportagem especial de hoje, Marcela Camargo mostra para a gente que ser metalúrgico é mais do que uma profissão. Hoje eu estou em São José dos Campos para conhecer de perto quem gira a economia e faz a cidade crescer, os metalúrgicos. Vamos mostrar como o sindicato da categoria tem sido um pilar de conquistas, união e valorização do trabalhador. Nós defendemos o coletivo. São os trabalhadores unidos e junto com o sindicato que a gente consegue minimamente ter alguma conquista. Porque o sindicato, ele é a ferramenta de luta da organização dos trabalhadores. Agora, de nada adianta nós do sindicato pensarmos uma coisa se a gente não conseguir convencer coletivamente os trabalhadores. Então, são os trabalhadores que têm esta força. Veja que no ano passado, os metalúrgicos e metalúrgicas movimentaram mais de 4 bilhões de reais na economia da região. Esse valor envolve salários, 13º, participação nos lucros e resultados, e todo esse valor é gasto na economia local. Movimenta o comércio, movimenta os serviços, movimenta as escolas e todos os demais setores produtivos. O trabalho dos metalúrgicos tem um papel crucial no desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Através do sindicato, do trabalho dele coletivamente, a gente conseguiu várias conquistas, né? Tanto em cima da questão salarial e também em cima das PLRs. Todo o acordo, toda a luta que é feita em cima de conquistas de PLR também é significativamente para cada trabalhador. A gente para e analisa, falei, caramba, se não fosse pelo trabalho, pelo esforço, não teria tido isso daqui, né? O sindicato ali, ele sempre atuou, é um sindicato combativo e atuante ali no meio da fábrica. Isso daí fez com que a cada ano a gente conquistasse mais direitos.
E aqui no estúdio o assunto é estética facial e já já a gente começa a falar sobre os procedimentos que ajudam a prevenir, então, a diminuir as rugas, a te deixar com o rosto mais bonito, tá? Você pode participar com a gente da enquete de hoje pelo nosso WhatsApp 99716, está aqui para você, olha, 7989. E agora eu chamo o nosso produtor, Gustavo Bolsolani, para conversar um pouquinho com a gente. E aí, Gustavo? Exatamente, Agda, o pessoal de casa pode participar, agora sim, estão me ouvindo? Da nossa enquete. Você sabe quais fatores que podem acelerar o envelhecimento da pele? Hashtag sim ou hashtag não até então, Agda, ó, super acirrado, 50-50. 50% sim, 50% não. Logo mais, então, a gente fala sobre quais são esses fatores. Tem muita coisa, gente, que nós podemos evitar no nosso dia a dia, tá bom? Aqui com a gente está a Regiane Carvalho, ela é biomédica e agora a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha nas perguntas que a gente gravou sobre o assunto de hoje. Estou aqui no Açaí Colinas e vou atrapalhar um pouquinho o café do Leandro. Leandro, tudo bem, meu querido? Vamos lá, meu querido, vamos pensar o seguinte. Você cuida do seu rosto, você tem uma preocupação de não envelhecer? Na verdade, hoje, assim, que a gente trabalha um pouquinho com a imagem, eu acho interessante a gente ser um pouco vaidoso, cuidar um pouco dessa parte que é da pele. Eu tenho essa preocupação. E o que você faz para cuidar? Hoje eu faço assim algumas coisas, procedimentos assim um pouquinho, não digo invasivo, mas por exemplo botox. Legal. Eu faço botox, faço um pouquinho de harmonização também para dar uma suavizada, porque eu acabei sendo atleta, então a gente acaba liberando um pouco de radicais livres, né? Então a gente tem um cuidado maior com a pele hoje. Muito legal esse toque, né? Para quem faz muita academia, por exemplo, doutora Regiane, tem que ter um cuidado a mais. A academia, assim, a gente sabe que é excelente fazer, né, exercício físico, mas pode envelhecer mais rápido? Olha que interessante, muitas pessoas falam isso. O excesso de atividade física com relação ao envelhecimento da pele acontece? Acontece, pode acelerar, sim. Ele falou muito bem, até devido aos radicais livres. Então, além de uma alimentação equilibrada, para combater também esses radicais livres, como a vitamina C, é importante esse cuidado. Por quê? Durante a atividade física, geralmente quem pratica atividade física também controla a alimentação e diminui o percentual de gordura. E a gordura, ela é essencial para manter também as estruturas da pele. Então, quando nós perdemos, o que sobra? Sobra tecido, a pele vai ficando mais flácida. Geralmente, quem faz atividade física pega um pouco mais de peso, então começa a fazer mais expressões faciais, então cara de bravo para levantar um peso, mais força, isso começa a vincar e romper os tecidos. Então, como ele bem colocou ali, que ele já faz a toxina botulínica, possivelmente para prevenir esses sinais, principalmente de testa, glabela, região dos olhos, que vão ficando cada vez mais marcados, principalmente quem exercita muito essa musculatura, que é justamente o caso de quem pratica atividade física. Então, a toxina botulínica, o famoso botox, é importante. Estimular o colágeno para a pele estar firme, porque nós vamos perdendo essa gordura, esse percentual de gordura. Então, estimular o colágeno para manter uma pele sempre firme. Se for preciso, repor, ao invés de gordura, com ácido hialurônico, nós conseguimos fazer esse reposicionamento do tecido, que também foi o que ele falou ali. Então, é importante, sim, quem faz atividade física, se preocupar com isso, porque senão acaba ficando com o rosto muito envelhecido. Cuida do corpo, que é muito importante, mas acaba acelerando o processo de envelhecimento. A doutora, então, já deu, assim, 2 dicas de procedimentos que podem ser feitos, que é o Botox, que eu acho que deve ser o campeão nas clínicas. Tem também os bioestimuladores. De colágeno, que vieram muito em alta justamente porque é uma forma da gente prevenir e desacelerar esse processo de envelhecimento. Porque a pele é como um elastiquinho de dinheiro, ela vai perdendo a sua elasticidade. E com isso, vai cedendo todas as estruturas da face. Então, nós perdemos o contorno facial, começa a aparecer o bigode chinês, a marionete. Então, fazendo essa bioestimulação, esse banco de colágeno que a gente tanto fala, faça um banco de colágeno, é para evitar que futuramente leve esse paciente a uma cirurgia plástica para reposicionamento dos tecidos. Interessante. Olha, mais uma vez a gente deixa para você aqui o Instagram da doutora Regiane Carvalho na tela, ó. DR Regiane Carvalho, bem aí acima, tudo junto, e a gente já mostra mais um caso de gerenciamento do envelhecimento. Veja só a primeira foto.
é antes de fazer o procedimento. A segunda foto, minha gente, já dá para ver uma grande diferença, não é verdade? Principalmente nessa voltinha do queixo que a gente estava comentando, né, doutora? Parece que na primeira foto tem uma bolinha assim, tem um pouquinho de flacidez, e na segunda sumiu tudo. Sumiu tudo. Isso mesmo. Essa bolinha que se fala, que faz com que a pessoa perda esse contorno, o que acontece é o JAWS, é a gordurinha que vai caindo na face, é o famoso derretimento da face. E nesse caso específico dessa paciente, uma das grandes queixas dela era justamente essa gordurinha, esse JAWS, que nós chamamos como JAWS, ou bulldog, que vai sobrando e faz com que a pessoa perca esse contorno facial. Essa paciente é uma paciente que já se queixava disso, apesar de ser uma paciente muito jovem, é uma característica genética da sua família. Então, mãe, vó, já tem essa característica e ela começou a observar isso e começou a notar que ela estava indo para o mesmo caminho. Então, o que é o gerenciamento de envelhecimento? É justamente retardar esse processo que, no caso dela, já estava evidenciado. Então, já conseguimos notar nessa foto a olheira já estava marcada, o bigode chinês, a marionete já estava perdendo o contorno, e fazendo procedimentos estéticos preventivos, nós evitamos que isso fique cada vez mais evidente. Então, essa é a ideia. É não mudar, porque o envelhecimento é um processo de mudança. E com o gerenciamento desse envelhecimento, nós fazemos com que a pessoa não mude. Nós não transformamos a pessoa ali, o paciente. É isso. Olha, daqui a pouco então a doutora volta para falar mais, tá bom? Dando dicas para vocês e orientações. Não esqueça de participar da nossa enquete, inclusive no próximo bloco ela vai dizer quais são então esses fatores que podem contribuir sim com o envelhecimento da nossa pele, e são coisas simples, gente, que a gente pode mudar no nosso dia a dia, tá bom? Agora a gente dá uma pausa para saber como fica a previsão do tempo para esse início de semana com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde Águida, boa tarde Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Esse início de semana será sobre influência de uma massa de ar um pouco mais frio que vai deixar as temperaturas mais baixas. Conforme o fim de semana se aproxima, as temperaturas voltam a ficar mais amenas, mas na tarde de hoje teremos o tempo firme. A previsão é que não ocorram chuvas expressivas em nenhuma das nossas cidades nesta segunda-feira. Essa segunda-feira terá pancadas de chuvas rápidas e isoladas ocorrendo em Cruzeiro, com volumes extremamente baixos, máxima de 25 graus. Em Monteiro Lobato, um dia de tempo firme, 22 graus de máxima. E em Ubatuba, até o meio da tarde ainda podem ocorrer pancadas de chuvas, também rápidas e isoladas. As temperaturas não vão subir, o predomínio vai ser de bastante nebulosidade e máxima de 22 graus. Falando ainda sobre o litoral norte, o mar permanece calmo, com ondas de até 1 metro de altura e rajadas de vento que não passam dos 20 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. E ela já está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que está rolando de assunto na internet. Lê Garcia, boa semana. Boa semana para nós, boa semana para quem está em casa. E eu começo com um fato tão curioso, Águida, que eu fiquei pensativa na hora que eu vi essa notícia. Uma das atrizes brasileiras, a Débora Nascimento, conhecida aí por grandes novelas, por grandes filmes também no cenário nacional, foi entrevistada por um TikToker no aeroporto, na saída de um voo ali. Olha! E o TikToker, ele trabalha fazendo perguntas sobre carreira, sobre expectativa e realidade em relação à vida profissional das pessoas. E ele perguntou para ela, oi, tudo bem? Quem é você? Qual é a sua profissão? Ela, eu sou atriz. E ele falou assim, você é atriz? Que legal. Atriz de filme ou de novela? Ela, eu sou atriz, estou começando a carreira agora. E ela falou, quanto você espera ganhar de salário e tal? Meu Deus, ele não a reconheceu. Ele não a reconheceu. Esse foi o ponto. Ele não a reconheceu e tá tudo bem não reconhecer alguém. Ninguém é obrigado a conhecer todo mundo. Esses dias aconteceu com Jennifer Lopez também nos Estados Unidos. Sim. Que não foi reconhecida. Eu vi que ela passou assim, né? E foi na mesma coisa. Um TikToker tava fazendo entrevistas ali e questionou ela sobre alguma coisa e tipo assim, como assim? A Jennifer Lopez não é qualquer um. E Débora Nascimento passou por essa mesma situação. E parece que ela foi muito simpática e tranquila, então, né? Em toda a entrevista? Aparentemente sim, mas os comentários nas redes sociais é em relação ao tom de ironia que ela utilizou.
Ai, muita gente falou Eu não assim, vi, gente, essa postagem. Assim, eu acho que... O que você achou? Você viu? Eu achei que foi um pouco aí, de Lê? assim, como assim você não me conhece? Aí ela assim, eu sou atriz, tô começando agora. Eu achei que teve um pouquinho de ironia, sim. Não sei se é relacionado a ego, mas assim, nossa, ele não me conhece, coisa estranha. Eu vou brincar. É que, imagine, né? Ele é um TikToker, ou seja, ele está em outro meio em outro de comunicação. universo. Exatamente. Né? Talvez onde ela trabalha não seja o principal veículo que ele gosta de Até assistir, porque o público de consumir. Exatamente, você falou tudo. O público de novela não é o mesmo público que está nas redes sociais. Então aí tem uma essa certa quebra. diferença. Exatamente, exatamente. Acho que ela ficou um pouquinho chateada. Eu acho que ela ficou um pouquinho. Mas enfim, né? Acontece com todos, aconteceu com ela, aconteceu com Jennifer Lopez e tá tudo bem, ninguém é obrigado a conhecer todo mundo também, né? É verdade. É sobre isso. E a gente continua nesse cenário brasileiro, para continuar falando agora, trocando um pouquinho de assunto, mas falando ainda das atrizes brasileiras, a gente vai falar sobre Aline Moraes. Gente, que foi, assim, a Aline fez muito sucesso, né? No começo da carreira, foi namorada, inclusive, de Cauã Raymond. Verdade. Desenterrou, hein, amiga? Pois é, fofoquinhas, né? Começamos a segunda vez. Faz muito tempo. Mas sim, aí ela fala... tá sumida, não tá? Tá sumida. Eu não sei se fez uma pausa, tem filho agora, tá casada há muito tempo. Isso. Aí as fotos, gente, inclusive. as fotos antigas. E ela deu uma entrevista falando aí sobre o relacionamento que ela teve com o Cauã, contando um pouquinho de como foi essa história, que na época eles eram muito novos, faziam muito sucesso juntos, né? Estavam no auge da TV brasileira ali, estourando os dois de sucesso. Ela comentou que foi muito difícil, porque eles eram só jovens, né? Que ainda tinha muita coisa para amadurecer. Mas o interessante em toda essa situação também foi um comentário que ela fez em relação ao atual relacionamento dela. Ela está casada com o Mauro Lima, que é um cineasta, já faz muitos anos. E ela comentou que ela marca horário para ter relações com o marido dela. Nossa, será que a agenda é muito corrida, gente? O que será que está acontecendo? Se o Lucas estivesse aqui, ele já teria soltado uma piada. Eu não tenho dúvida, Lucas Sanseverino. Ele falou assim, bom, deixa eu pegar a minha agenda. Cadê dele? Ele deve estar vendo a gente. Deve estar dando risada nesse momento. Será, senhor Lucas Sanseverino? De folga hoje, viu, gente? É, merecido, né? Você folgou na sexta também, nós folgamos na sexta e hoje é dia do Lucas folgar. Mas a Aline comenta, faz esse comentário que para eles funciona, para a relação ser saudável e tá tudo bem. Então, nessa entrevista, ela falou sobre o passado, falou sobre o presente. A Aline Moraes, que é um grande nome da TV brasileira, sucesso, uma mulher belíssima, né? Parece que ela voltou aí para as novelas, nos streamings. Aí, tá vendo? É um outro universo. Né? É um outro universo. E tá tudo certo, né, gente? Tá tudo certo. Mas é isso, essas são as fofocas de hoje. Daqui. Ela deve estar com a agenda lotada, né? Deve estar com a agenda lotada, porque você marca horário, diz que é uma vez por semana. Legal. Enfim, né? Tá marcado lá. Cada um, minha gente. Tem horário pra namorar com o marido, tá certo. Tá tudo certo, né? Amanhã eu volto com mais. Isso, legal, Lê. Obrigada, viu? Imagina. Olha, daqui a pouquinho, então, a gente volta também trazendo as notícias regionais junto com a Band Vale FM e mais sobre envelhecimento da pele. Você pode participar com a gente, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui cada detalhe conta, cada novo espaço, cada melhoria, cada experiência que transformamos. Isso não acontece sozinho. A cada projeto há empresas que acreditam, investem e fazem parte dessa mudança. O programa Empresas Parceiras não é apenas um apoio, é a força que impulsiona o crescimento do Taubaté Country Club. Quem transforma um clube, transforma vidas. Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí, criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. Do seu comércio pra sua casa, preço baixo é no Açaí. De segunda a sexta, no seu fim de noite, o que rola no seu time do coração, nos campos, nas quadras, nos ringues e nas pistas. Tudo isso e muito mais aqui no Esporte Total. Novamente ao vivo com você, mostrando Taubaté, bastante nebulosidade, hein, gente? Essa imagem ao vivo da cidade, fazendo agora 25 graus, é a máxima
para esta segunda-feira na cidade. Pode ser que o sol ameaça aparecer em Taubaté logo mais. Olha, pelo menos para hoje não tem probabilidade de chuva. E para o restante da semana, a gente vê aí terça, quarta-feira, pelo menos, de tempo instável também. Acho que sol de verdade, gente, pelo que a gente está vendo, só no fim de semana mesmo, viu? Ao longo da nossa programação, a gente vai atualizando vocês da previsão do tempo também. Agora eu tenho uma dica. Você tem problema com Wi-Fi aí na sua casa, onde você está? Eu quero te mostrar como a GWG é a melhor internet da nossa região e pode resolver o seu problema. Você já se pegou brigando com o Wi-Fi porque o sinal nunca chega onde você quer? Então você precisa da consultoria de Wi-Fi da GWG. Como funciona? É simples. Um especialista vai até a sua casa, analisa todos os detalhes, o tamanho, os cômodos, até as barreiras que podem atrapalhar o sinal e ajusta tudo para que o seu Wi-Fi seja perfeito. É internet sob medida para você e para sua família. Chega de sofrer com sinal fraco ou instabilidade, hein? Venha para a GWG. Pois é, na GWG você tem liberdade de escolha e escolher a melhor conexão para você. Eu só confio na GWG porque é a internet mais bem avaliada da nossa região, gente, com Wi-Fi Premium incluso, suporte estendido e sem contrato de fidelidade. Você tem tudo, tem 100% internet fibra ótica e download e upload simétricos. Você garante uma experiência de navegação sem igual, tá bom? Na GWG, você fica porque você quer. Qualidade, liberdade e suporte de verdade. Tá esperando o quê? Venha para a GWG e desfrute a melhor, na verdade, conexão da sua vida. Agora a gente volta a chamar Gustavo Bolsolani, nosso produtor, para mostrar um pouquinho da enquete de hoje. Qual é, Gustavo? Exatamente, Águida. Olha, é o seguinte, o pessoal pode participar dessa seguinte enquete. Ó. Você sabe quais fatores que podem acelerar o envelhecimento da sua pele? Hashtag sim ou hashtag não. Vamos ver qual que é o nosso resultado parcial até então. Aumentou o hashtag não, hein, Águida? Então o pessoal não está sabendo quais os fatores. É isso mesmo, é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre gerenciamento do envelhecimento, dando dicas importantes. Hoje a nossa convidada é a doutora Regiane Carvalho, que é biomédica. Daqui a pouquinho ela vai responder essa pergunta da enquete, mas antes a gente vai ver mais uma pergunta. Vamos lá. Oiê, boa tarde. Estou aqui no Açaí Colinas para conversar sobre rejuvenescimento e estou aqui com o Paulo, que me enganou na idade. Você está muito bem, Paulo. Muito obrigado. O pessoal, eles confundem um pouquinho mesmo, acham que eu tenho menos, mas é Você realmente... pode falar para a TV sua idade ou não? Não é genética, tá? É cuidado. Eu tô com 45 anos. Imagina, gente, eu achei que eu tivesse para os 20. O que você faz para manter tão jovem assim? Então, eu me cuido bastante, eu me alimento bem, faço exercício regularmente, consumo alimentos sem gordura. Tanto que eu tô vendo aqui o leite condensado, o que tem menos gordura, que é isso aqui com 4%. Você tava olhando mesmo quando eu te abordei, né? E a questão da parte estética, você cuida de alguma forma? Não muito, aí acredito que essa parte do meu rosto, mesmo pele, seria um pouco de genética, mesmo vem de descendência um pouco japonesa, mesmo não parecendo, né? Mas assim, o que eu posso fazer, eu tô sempre fazendo. Legal, doutora Regiane, esse cuidado de dentro para fora com a alimentação faz toda a diferença? Sim, faz toda a diferença. Muito legal essa abordagem, porque é importante sim a gente cuidar de fora para dentro, tem se falado muito disso, mas de nada adianta você fazer procedimentos estéticos, estimular o seu corpo a produzir mais colágeno, se lá dentro a gente não tem nada que faça, que dê essa ajuda, esse suporte para que o colágeno seja estimulado. Afinal, o colágeno é uma proteína, a gente fala tanto sobre estimular, fazer um banco de colágeno, mas se a gente não tiver uma boa alimentação, de nada adianta. Então, muitas vezes você está ali enxugando gelo, porque você está realmente ativando, então fazendo um procedimento que vai buscar essa ativação. Quando a gente fala de bioestimulação, é o nosso corpo estimulando o próprio colágeno, mas se você não tiver ali, geralmente eu uso o termo que se a gente não tiver o tijolinho para a construção daquela casa, de nada adianta. Então, uma boa alimentação, hábitos saudáveis é extremamente importante quando o assunto é prevenção do envelhecimento. Então a gente sabe que a alimentação é muito importante. Quais são os outros fatores? Eu ouvi dizer, por exemplo, a questão da água, do açúcar,
o que de fato pode contribuir para deixar a nossa pele mais ou menos envelhecida, doutora? Uma das coisas que hoje já se fala muito, antes as pessoas usavam protetor solar só quando ia à praia, mas é extremamente importante. Primeiro passo é prevenir realmente usando bom filtro solar. Depois também tem a questão da alimentação, então tomar bastante água, porque nossas células precisam disso. Uma alimentação, quanto mais colorida, melhor. Por quê? Porque tem nutrientes, tem vitamina. No processo, por exemplo, de fabricação do colágeno, é importante a vitamina C. Então, nós precisamos de vitamina A, de vitamina C, de vitamina B para ter essa construção de uma pele mais saudável, mais bonita. O açúcar, ele contribui para a glicação. Nós temos os radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento. Então, uma boa alimentação vai fazer com que as nossas células estejam mais saudáveis, prevenindo o envelhecimento. Outro fator que contribui muito com o processo de envelhecimento é o tabaco. Então, para as pessoas aí que gostam, que são tabagistas, é importante pensar e avaliar isso, porque muitas vezes você faz um procedimento estético e ele destrói até as propriedades do procedimento estético, como o ácido hialurônico. Também tem a bebida alcoólica, que é altamente destrutiva para o nosso organismo. Então, tem que repensar todos os hábitos de vida quando o assunto é rejuvenescimento, quando é gerenciar esse processo de envelhecimento. Legal. Olha, o assunto hoje tá bombando, gente, aqui no nosso WhatsApp. Muita gente mandando pergunta. Pode colocar a hashtag falando nisso, tá? Ó, par de convites para você curtir um cinema com quem você quiser. A gente faz o sorteio no próximo bloco, ao vivo aqui, tá? Vamos então para as perguntas e os comentários que a gente tem recebido. Obrigada a você nessa participação nessa segunda-feira de feriado. Na tela, por favor, a gente vai ver o depoimento, olha, dessa querida, né, Gustavo? Então, eu que leio. Gustavo, agora não pode mais falar comigo. Que pegadinha ao vivo, produção. Vamos lá, então, a Isabel de Taubaté. Hashtag sim, ela sabe como cuidar e sabe o que pode fazer mal ou não com relação ao envelhecimento. Tenho 68 anos, amo os procedimentos estéticos. E ela tá bem, né? Tá ótima, que ótimo, Isabel, é isso mesmo. É importante ter esse cuidado com a alimentação, os cuidados com a pele. Não importa a idade, é importante se cuidar. Próxima participação na tela, a gente vai ver então a participação da Maria Aparecida. Boa tarde, eu tenho 64 anos e gostaria de fazer botox. Qual orientação poderia me dar? Botox para ela tem 64 anos. É uma boa indicação, doutora? Sim, é uma boa indicação. Já dá para ver pela pele dela, né? Pelo menos pelas imagens que a gente tem ali, que é uma pele que com 64 anos não está muito marcada. Tem os vincos, então a ruga nós conseguimos separar aqui na cara de bravo, glabela, algumas rugas na testa. Então já tem a indicação para o Botox. Nós conseguimos realmente reverter os processos, ou esse processo de envelhecimento dela. E hoje, o que eu indicaria? Passar por uma avaliação para saber exatamente a quantidade, onde deve aplicar, se deseja arquear a sobrancelha, se não deseja, o que pode, o que não pode e o que nós podemos entregar de acordo com a qualidade dessa pele, porque também tem isso. Então é importante passar por uma avaliação com um profissional da sua confiança para que possa fazer a melhor indicação para o seu caso. Vamos então a mais uma participação. Será que ele já está aqui para conversar com a gente? Estamos de volta, Agda. Nossa, o que aconteceu? Você foi ao banheiro? A gente estava correndo aqui, né? Feriado, a gente está correndo por aqui. É, vamos lá então a próxima. Mas voltamos às nossas perguntas. Quinzinho, mandou hashtag não. Que assunto legal. Sou fumante, minha pele está bem enrugada. O que eu posso fazer para amenizar? E mandou hashtag falando nisso, está participando do nosso sorteio. O mais importante nesse caso seria deixar esse cigarro, porque isso causa um grande mal à pele. Mas pensando que vai continuar com isso, melhorar a hidratação, melhorar a alimentação, procurar por procedimentos para tratar essa flacidez da sua pele, tratar esses danos, melhorar a hidratação, e a hidratação ela precisa ser diária, então além da proteção, incluir também um bom hidratante facial, procurar alguém que possa te orientar a incluir esse hidratante, o melhor hidratante para o seu tipo de pele, e alguns procedimentos como os bioestimuladores de colágenos podem ser um aliado aí para tratamento dessa pele. Olha, para você que quer ter o gerenciamento, né, do envelhecimento da sua pele com uma profissional de confiança, a gente indica aqui a doutora Regiane Carvalho, tudo junto, tá bom? O Instagram, DRA Regiane Carvalho, para você. E aqui, o que a gente gosta de ver são os resultados, né?
o antes e o depois. E no próximo bloco, a doutora Regiane vai comentar esse resultado aqui com a gente, que mostra claramente a questão das pálpebras. É algo que as mulheres, principalmente, né, se queixam. Vai envelhecendo, essa região vai derretendo. Daqui a pouquinho, então, a doutora Regiane volta para comentar sobre esse procedimento e sobre outros também. Pode deixar a hashtag falando nisso com a sua perguntinha para concorrer a um par de convites. Agora eu chamo a Carol Serra, fala direto da Band Vale FM, trazendo as nossas notícias, as notícias regionais. E aí, Carol, boa semana! Oi, Águida, boa tarde para você, boa tarde para a doutora Regiane que está aí e também para todo mundo que está acompanhando o programa. Hoje é feriado, né? E vocês sabem por que hoje a gente comemora o dia 21 de abril, né? Qual que é o motivo desse feriado popularmente conhecido como Dia de Tiradentes? Bom, considerado um dos principais líderes da história do Brasil, a data de hoje homenageia justamente a sua morte, que aconteceu no ano de 1792, quando ele foi enforcado, esquartejado. Eu sei que é um pouco mórbido, mas eu vou contar aqui direitinho o porquê que ele virou símbolo de luta. Calma. O que há de tão marcante na história, né, de Tiradentes? Mais do que isso, por que essa data da execução é considerada um feriado nacional? A resposta para todas essas perguntas está relacionada à proclamação da República. Para a República, ele foi uma figura muito importante, porque ela marca a bravura, a luta, a busca pela liberdade e, ao mesmo tempo, não era uma imagem associada à coroa. Vocês lembram quando a gente estudava nos livros de história, ou a criançada que está ouvindo a gente, né? Que sempre escutou falar e estuda sobre a Inconfidência Mineira, que foi um movimento de 1789 em Minas Gerais contra os altos impostos da coroa portuguesa. Então ele lutou bravamente e após a proclamação da República, o Brasil percebeu que precisava construir uma imagem de nação, né? E para construir uma imagem de nação, a gente precisa ter um ícone, uma imagem de poder, de enfrentamento, é preciso ter heróis. E aí, então, Tiradentes, nessa data, que infelizmente, né, houve todo esse esquartejamento, tudo isso que é bem mórbido, que a gente sabe, mas que a imagem dele foi usada como um símbolo de bravura, e é por isso que a gente comemora, então, no dia 21 de abril, o Tiradentes, né, a passagem dele por aqui, mas como um símbolo de uma pessoa que realmente que não estava gostando daquilo, foi lá e conseguiu, tentou mudar e é lembrado até hoje por conta disso. Eu volto com você aí no estúdio, Águida. Carol, muito obrigada por nos lembrar, né, relembrar um pouquinho da história do Brasil, tá? Bom feriado para você, bom trabalho, a gente se vê amanhã, tá bom? E olha, daqui a pouquinho a gente volta também mostrando a sua participação, hoje falando sobre gerenciamento de envelhecimento e no próximo bloco a gente responde mais perguntas, tá? Até já! Empreender é a chave para o crescimento pessoal e da sociedade. Invista no futuro do seu filho agora, com a MBA Kids e Teens, a primeira escola de empreendedorismo, educação financeira e liderança para crianças e adolescentes do Brasil. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Pode chegar. Último bloco do Falando Nisso, mostrando ao vivo São Sebastião. Você tá vendo aí a praia de Maresias, céu bastante nublado, hein, gente? Não tá tão calor assim. Nesse momento, 23 graus de temperatura. A máxima para São Sebastião hoje, sem probabilidade de chuva. Que gostoso, né? Quem pôde estender um pouquinho o dia, não vai precisar pegar a estrada, que deve estar bem movimentada, Tamoios, né? Sentido São José, sentido São Paulo. Um beijo para todo mundo que está curtindo Falando Nisso nesse momento. Agora, gente, meu amigo Lucas Sanseverino, ele não está aqui. Mas, antes da folga, ele deixou um recadinho para você que está aí assistindo a gente.
A Páscoa ainda não acabou no Açaí. Você pode aproveitar ofertas que vão até hoje. Deixa eu dar estoque para você. Então, na Páscoa, Açaí recheada de preço baixo. Não pode perder, hein? Tá devendo chocolate gostoso ainda para alguém da família? Aproveite. Olha, esse daqui é uma delícia, essa caixa de Trento, gente. Deliciosa, R$ 9,90. Bombons também, especialidades Nestlé, R$ 10,68. Para você que quiser dar um sonho de valsa, couro branco, tem a caixa também, gente. R$ 10,68 cada. Vou destacar esses peixes aqui. Afinal, a Páscoa ainda continua e a gente precisa continuar também comendo peixe, que é tão saudável. O filé de tilápia congelado Copacol, esse pacote tem 800 gramas. R$ 31,90. Vou destacar também para você esse Rafaelo, que é delicioso. Essa caixa muito bonita de presente que você pode dar, R$ 15,90. Quem não ama uma Nutella, hein? Para passar no pão. Isso não precisa nem da Páscoa como desculpa, né, gente? Esse aqui, então, esse creme de avelã Nutella, o pote tem 350 gramas. R$ 19,90, levando 3 unidades cada. É um presente para Páscoa também, né? Que ainda continua. Ou a Coca-Cola também, gente, 2,5 litros. Essa aqui tá imperdível. Comprando 6 unidades, tanto da zero quanto original, R$ 8,99. Esses preços especiais para todo o estado de São Paulo. Ou seja, tá em Caraguá? Açaí Caraguá Serra Mar Shopping. Está aqui em São José, o Açaí Colinas, o Açaí na Dutra. Está em Taubaté, seja a cidade que você for. Está pertinho de Açaí, aproveite então. Águida. E agora a gente volta respondendo dúvidas e comentários. Hoje a gente está aqui com a doutora Regiane Carvalho, que é biomédica, falando sobre gerenciamento do envelhecimento. Gente, Gustavo Bolsolani, está aí comigo ou não estás, amigo? Agora estamos aqui para ler as perguntinhas do pessoal de casa. Começando pela Fátima de Taubaté. Boa tarde, tenho 70 anos e gostaria de saber mais sobre o Botox. Será que a Fátima está precisando de um Botox na pele dela? Sim, dona Fátima, é importante ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o Botox e sobre a escolha dele. Para que serve? Geralmente ele faz um relaxamento da musculatura, prevenindo as rugas, as linhas de expressão. Então eu teria que entender um pouquinho por que busca pelo Botox para poder saber se realmente é o mais indicado. Porque como pude ver ali na foto, já está um pouco mais vincado a parte de glabela, que é a ruga, essa marquinha do bravo, já tem um pouco de queda do músculo frontal, então na região da face, a pálpebra já tem um pouco mais de flacidez, então nem sempre o Botox é o mais indicado, nós temos outros procedimentos que podemos tratar. Dona Fátima está ali com 70 anos, então precisa avaliar realmente se o Botox seria a melhor alternativa para a senhora, porque senão nós temos outros procedimentos para diminuir essas linhas de expressão que podem estar te incomodando. Vamos a mais participações. Obrigada, viu? Você que está ao vivo, juntinho com a gente até as 2 da tarde. Agora, mais uma participação, Gustavo. A Kátia Duarte, de Taubaté. Quais são os cuidados estéticos mais indicados para prevenir o envelhecimento da pele a partir dos 40 anos, especialmente para quem quer manter um aspecto mais natural? Kátia, então, sem dúvida nenhuma, bioestimuladores de colágeno. É importante investir nessa prevenção, fazer um banco de colágeno e depois passar por uma avaliação, entender se tem algumas rugas ali que já estão incomodando, para também fazer uso da toxina botulínica, se tiver essa indicação, porque é importante ter indicação, não é para fazer por fazer, porque está na moda, não. Precisa ter indicação. Mas aí, começar fazendo o banco de colágeno e o Botox. Ótimo. E também, gente, você precisa confiar, né, num profissional que tem realmente gabarito para poder cuidar da sua pele. E aqui a gente indica com certeza a doutora Regiane Carvalho na tela, o Instagram, para você conversar com ela. Inclusive, se a sua pergunta não for respondida, a doutora pode respondê-la, tá? Manda uma mensagem para ela, tá aqui, ó, Regiane, DRA, Regiane Carvalho. E eu vou aproveitar para já mostrar um outro resultado muito interessante. E as mulheres, elas se incomodam mesmo com essa situação das pálpebras e da flacidez. Olha esse antes e depois. Doutora, o que foi feito aqui na paciente? Aí foi feito um procedimento de eletrofulguração. Nós tratamos a flacidez dessa pele. Foi bem local, diferente da paciente anterior, a dona Fátima, que apareceu na telinha, ela já tem uma sobreposição que ocorreu devido ao relaxamento da musculatura do frontal. Certo. Então, já não consigo só com esse procedimento reverter.
reverter. Mas quando é flacidez da região palpebral, tem que ter a indicação certa para a gente conseguir um resultado eficaz e evitar, assim, a cirurgia plástica, porque durante o processo de envelhecimento é uma região que vai ficando mais flácida, cai, muitas vezes chega a encostar até nos cílios, prejudicando muitas vezes até a visão. É verdade, então a gente pesa o olhar. Então é uma queixa muito comum no consultório e tem uma determinada época que a gente ainda consegue, através dos procedimentos estéticos, diminuir essa flacidez, evitando assim uma cirurgia. Vamos então a mais uma participação. Gustavo, quem mandou pra gente a pergunta, por favor? Pergunta curiosa do Berninha. É verdade que mergulhar o rosto em água gelada toda manhã ajuda a pele? Olha, dona Berninha, sim, pode ser um auxílio no tratamento, porque a gente tem uma redução dos poros, uma vasoconstrição, então só que tem que tomar o cuidado com o tempo que vai mergulhar essa pele na água gelada, mas sim, pode ajudar se o caso da senhora for esse também. Nossa, a gente imagina de manhãzinha, é de arrepiar todos os fios, né? Da cabeça aos pés. Boa sorte para você que mandou a pergunta. Então, se faz bem, vamos lá, né, gente? Aproveitar e mandar boa sorte para você que colocou a hashtag falando nisso. Vamos para o nosso sorteio ao vivo, produção? Um par de convites para o Cinemark. Quem ganhou os ingressos para o Cinemark? Rufem os tambores. Parabéns, Thiago Magalhães. Ganhou os ingressos do Cinemark. Daqui a pouquinho eu entro em contato com você. E a gente aproveita, doutora, para agradecer a sua participação. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço o convite por falar também de um assunto que eu gosto tanto, que é a prevenção do envelhecimento, o rejuvenescimento facial. Espero ter ajudado, contribuído com as dúvidas de vocês. Olha, e para você que não teve a pergunta respondida, na tela mais uma vez, só para a gente encerrar, o Instagram da doutora DRA, tá bom? Tudo juntinho, Regiane Carvalho. A doutora é biomédica e cuida da pele de várias mulheres. Olha, vocês estão vendo aí o antes e o depois. Obrigada, doutora, pela participação. Amanhã a gente tem um novo programa ao vivo, junto com o Lucas Sanseverino aqui. Eu espero você, tá bom? Fala, pessoal. Meu nome é João Pedro Almeida, sou contador e estarei no programa Falando Nisso no dia 22/4 para conversar um pouquinho sobre o imposto de renda. Eu aguardo vocês. Aproveite para anotar sua dúvida, porque realmente a gente fica de cabelo em pé, principalmente quando está chegando o final da entrega, né, da declaração do imposto de renda. Um beijo no seu coração, fique com Deus, a gente se vê amanhã.